Hoje a gente vai continuar no Sermão do Monte, só que hoje nós vamos ver uma outra temática, não mais as bem-aventuranças, vamos entrar em outros assuntos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá para Mateus 5, a gente vai ler os versículos do 13 ao 16, vamos ver, como o Jackson já falou hoje, sobre ser o sal e a luz da terra, é o que veremos hoje. Então abra sua Bíblia, Mateus 5, 13 a 16. Já dá para ler, então vamos lá. Diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem tampouco se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, mas no candelabro, no lugar alto. E assim ela ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo dia maravilhoso de hoje que tivemos. Um dia onde a gente dedicou para te adorar, te engrandecer pela semana e por quem tu és, Senhor. Me use nesse momento para trazer as explicações da tua palavra e nos desafie, Senhor, a realmente sermos sal e luz e impactarmos esse mundo, Senhor. É o que eu oro, que o Senhor retire minhas falhas e que a tua palavra seja glorificada nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, amém. O meu texto ele é bem simples e eu acho que hoje eu vou ser super rápido. Eu não vi a hora que eu comecei, mas eu quero manter o recorde aí que eles estão me zoando. O pastor Jorginho tem pegado no meu pé, então eu vou tentar ser rápido. É um texto super simples, bem aplicativo, fácil de entender. E há uma certa discussão se esse texto ele abre um novo discurso de Jesus, um novo tópico, ou se ele encerra as bem-aventuranças. Há uma discussão entre os teólogos, e a gente não vai discutir isso hoje, fique tranquilo, esse não é o meu propósito, mas na minha percepção eu vejo esses 4 versículos encerrando, fazendo uma grande conclusão, uma grande aplicação, tem aqui meu querido, obrigado, fazendo uma grande aplicação das bem-aventuranças que foram apresentadas ali. Mas, de certa forma, ela introduz uma nova temática aí do Sermão do Monte. Por que para mim isso é relevante? Porque no final Jesus sentou no monte, com a multidão ouvindo ele, todo mundo em pé, e ele falou tudo de uma vez. Ele não parou e falou, olha, pegue seu pergaminho, anote aí, coloque o número 2 aí, essa aqui é o segundo ponto. Ele falou tudo de uma vez. Então isso é discussão, de certa forma, besta entre nós aí, que tentamos estudar mais profundamente. Mas eu vejo esses 4 versículos como a grande conclusão, a grande aplicação das bem-aventuranças. Por isso que vai ser mais rápido e é um texto muito mais prático hoje. Nesse sentido, o Senhor usa 2 ilustrações para tentar aplicar e ilustrar o que ele está falando nas bem-aventuranças e desafiar, nesse primeiro momento, o povo a agir, a viver como cidadãos do reino. A primeira ilustração é o versículo 13, que a gente já vai ver aí, que é ser o sal da terra. E a segunda ilustração que ele usa é ser a luz do mundo. E eu não sei se você tem esse superpoder, mas a gente não consegue se transformar num ser humano numa luz, nem num sal, num pedaço de sal. Então, o que o Senhor quis dizer quando ele falou que nós somos o sal e a luz desse mundo? É o que eu quero tentar só explicar essa noite e fazer as aplicações aí. Vamos lá, versículo 13. Jesus começa o versículo fazendo uma grande afirmação. Vocês são o sal da terra. Sobre isso, quando eu estava estudando, a gente poderia gastar diversos minutos aqui falando sobre diversas propriedades do sal. Mas como eu disse, eu serei breve, hoje não vou gastá-los. Mas poderia falar que o sal tinha na sociedade daquela época a característica de preservar, conservar os alimentos
numa época onde não tem eletricidade, não tem geladeira, o que se usa para preservar o bode ou a vaca que a gente mata para fazer o churrasco? Ou você chama a família toda, se tiver uma família grande como a da minha mãe, com 12 irmãos, todos casados e no mínimo os 2 filhos, então se você matar uma vaca, dá para satisfazer aí os 50, 60 pessoas que se reúnem aí. Mas do contrário, como preservar essa carne? Com sal. Sal era usado naquela época para isso. E por isso que eles matavam normalmente os bois gordos na época de festa. Uma outra característica que o sal era usado era para purificar impurezas. A água não era tão tratada como hoje. Então, você vê alguns textos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, falando que eles às vezes usavam sal para passar nas crianças, para purificar, como oferta também de sacrifício ao Senhor. Enfim, tem diversas aplicações. Eu prometi que não ia ficar gastando tempo nisso. Eu quero destacar a propriedade que o Senhor destaca aqui realmente, que é a qualidade do sal alterar o sabor, transformar o sabor de um alimento, dar vida por um alimento, como dizem os gastronômicos aí. Estou certo, Marcão? Acho que eu estou certo, né? Traz vida para o alimento. E aí eu gostaria, apesar de já ser uma ilustração aqui, de tentar usar um exemplo que acho que quase todo mundo já teve essa experiência, então acho que vai dar para aplicar aqui. O sal é um elemento muito interessante, que ele é usado muito na gastronomia para destacar e realçar o sabor, e ele é muito impactante. Mesmo nas casas onde as pessoas tentam evitar e usar menos por causa dos malefícios que o sal pode causar no nosso corpo, ele ainda assim não consegue ser extinguido totalmente. E ele tem essa propriedade de mudar o alimento. Você provavelmente já teve a experiência de passar um período no hospital, ficar hospitalizado por alguns dias. E se você já teve essa experiência, você já teve que se alimentar no hospital. E a comida do hospital é uma delícia, ela é super nutritiva, ela nos fortalece nossos organismos. Mas se tem uma coisa que acho que todos vocês com toda certeza concordariam comigo, é que sempre falta um saborzinho, né? Uma pitada de sal. E eu não sabia que a Lu ia vir, mas eu estava imaginando Caiala aí e ela ia brigar comigo depois. E ela pode assistir. Eu não estou criticando a comida do hospital aqui. Eu entendo que a Lu, eu sei que é também da área da saúde, e depois ela pode vir falar comigo, por isso eu vou me retratar aqui. Eu não estou criticando o hospital por fazer isso. Eu sei que tem todo o cuidado. Há pessoas que têm pico de pressão. Pode acontecer diversas coisas com uma comida salgada. Mas, irmão, sejamos sinceros. O sal traz um sabor para aquela carninha do churrasco que não tem igual, não é verdade? Ou para aquela carne de panela. Ou até mesmo, conversando com a Valdete, na casa do Marcos, eles usam pouco sal, né? Quase nenhum. E a Valdete me revelou outro dia que um pãozinho francês fresquinho pela manhã é irresistível, né? Não tem como, traz um sabor sensacional, ele modifica e traz vida para o alimento. O pastor gosta de pãozinho também, né? Não tem jeito, o sal tem essa qualidade de mudar, de transformar o alimento. Percebe como Jesus usa o exemplo simples, prático e do convívio de todo mundo para tentar ilustrar um ponto importante? O ponto que Jesus está tentando mostrar aqui, quando ele fala que vocês são o sal do mundo, o sal da terra, perdão, Jesus está querendo dizer para os seus discípulos que o cidadão do reino, as pessoas que praticam as bem-aventuranças, elas são responsáveis por modificar, por transformar, por impactar o mundo em que vivem. Assim como o sal altera os alimentos quando preparado junto, o cristão deveria fazer isso. E isso é uma tarefa gigantesca, é um desafio gigantesco. Por que é uma tarefa gigantesca e por que eu estou afirmando isso? Eu consigo afirmar isso, e quando eu estava estudando, estava lembrando das aulas de grego do pastor e do pastor Tiago, tem um verbozinho aí, para quem não gosta de português aí, como eu, tem dificuldades.
Jesus usa um verbo aí para começar a frase dele, no meio da frase, que traz essa característica e traz logo de cara esse desafio. Jesus diz assim, no comecinho da frase: vocês são o sal da terra. Por que esse verbo são, ou verbo ser, é tão importante? Jesus começa dizendo que nós não éramos o sal da terra no passado, e Jesus também não diz que nós seremos o sal da terra. Jesus usa o verbo no presente, querendo dizer que vocês são. Você é agora, você será amanhã, você será depois de amanhã, você será semana que vem o sal da terra. Você será o elemento responsável por modificar as pessoas dessa terra. Conseguem perceber o tamanho do desafio que o Senhor começa a propor aqui? Tivemos 9 pregações vendo bem-aventuranças, desafios onde o Senhor nos mostrava e nos incentivava a termos atitudes, pensamentos, ações e uma vida totalmente diferente do mundo. E aí ele começa o versículo 13 nos desafiando, falando que nós somos responsáveis diariamente por transformarmos e impactarmos este mundo, usando a ilustração do sal. E aí ele continua a sua ilustração. Vocês são o sal da terra. Eu não vou me demorar, porque o segundo exemplo que ele usa, ele traz mais ampliação sobre esse conceito. E eu queria só começar a introduzir realmente sobre essa questão do sal. Mas se a gente continuar no versículo 13, Jesus continua ampliando a sua ilustração. E ele diz assim: se o sal perder suas qualidades, suas características, como você vai restaurar a propriedade de dar sabor do sal? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu tive bastante dificuldade quando eu estava estudando essa questão do sal. E a pergunta que eu me fiz foi, e eu não sou químico nem nada, mas o sal pode perder o seu sabor? Você já fez essa pergunta? O sal pode se tornar insípido se ele não tiver validade? É uma boa questão. Boa aí, Heitor. Será que ele perdeu a validade? É difícil, né? A gente não para pensar nessas coisas, né? E aí eu comecei a parar para pensar, porque eu tinha que pregar aqui hoje. Eu pensei, talvez alguém me pergunte depois do culto, como um sal pode perder o seu sabor? Eu achei 2 respostas e ainda não cheguei numa conclusão. E eu já vou tentar explicar a relevância disso que Jesus colocou. Primeira talvez, possibilidade é que naquela época, na verdade naquela época não, o sal, o cloreto de sódio realmente retirado, ele não perde o seu sabor, ele não se torna insípido, isso é um fato. Nem esse sal químico que a gente usa para temperar a nossa comida que a gente compra no mercado, que normalmente ele é químico, ele também não perde o seu sabor. E isso me trouxe mais angústia, né? Como eu vou explicar a ilustração de Jesus, que se o sal vier a se tornar insípido, né? E aí há 2 possibilidades. A primeira é que, naquela época, alguns estudiosos acreditam que o sal era retirado de charcos, eu não sei como explicar charcos aqui, e eu esqueci de trazer o slide. Prometo que depois eu mando no grupo, ou mando charcos. Mas eles eram retirados de charcos, que era um elemento que tinha não só o sal, essa propriedade, esse mineral, como outras palhas, era misturado com outras coisas. Ele era retirado. Diferente do processo que a gente faz hoje, eu não sei quantos de vocês já viram o processo de fabricação de um sal. Já viram? Não, né? Eu tive que pesquisar no YouTube. Então, depois procurei, interessante, as pessoas colocam um caninho, e essa dá para explicar, colocam um caninho, vindo até a beira do mar, quando a maré sobe, a água do mar entra pelo caninho e vai para um caldeirão. Nesse caldeirão eles fervem 2 vezes, e aí a evaporação tira a água, e que fica é o sal cristalino, que é o sal que a gente come. Então, se vocês não sabiam, depois vocês podem assistir, é super interessante. Esse sal, ele não tem como perder o seu sabor, ele não fica insípido. Mas o sal do charco, como ele era retirado
desse lugar, que tinha outros componentes, ele era misturado também com algumas palhas, algumas outras ervas para tentar preservar e manter por mais tempo o sabor dele. Então, alguns estudiosos acreditam que essa mistura, toda essa mistura que era utilizada para preservar o sal, com o tempo fazia com que o sal perdesse líquido e acabava se tornando sem sabor, acabava perdendo sua utilidade. E aí se encaixaria com o exemplo de Jesus. Se o sal se tornar, perder o seu sabor, ele não serve para nada, a não ser jogado para o chão e virar esterco, adubo para os animais e ser pisados. A segunda possibilidade que eu quero trazer, que alguns estudiosos vão trazer, é que Jesus usa uma ilustração hipotética, uma ilustração que não aconteceria de forma nenhuma, que é a seguinte: ainda na possibilidade, que é uma coisa que não acontece, se o sal se tornar insípido. Essa seria a segunda possibilidade. É uma coisa impossível, mas estou ilustrando uma coisa impossível para que vocês percebam e entendam que se ele se tornasse isso, ele não serviria para mais nada. Essas são as duas possibilidades aí. Então, se vocês vierem me perguntar depois, são essas possibilidades. E aí a pergunta é: por que você gastou tanto tempo tentando explicar por que o sal pode se tornar insípido? Porque essa consideração eu achei interessante, importante, porque quando eu estava estudando, a palavra insípido traduzida aí na sua palavra sem sabor, sem a qualidade, essa palavrinha aí em Mateus 5,13, ela aparece só mais 4 vezes no Novo Testamento. Uma em Mateus, uma em Lucas, uma em Romanos e uma em 1 Coríntios. Em Mateus e Lucas, ela é trabalhada e traduzida com essa ideia de perder o sabor. Em Romanos e em Coríntios, a palavra é traduzida por se tornar tolo. A pessoa se tornar tolo. Interessante, né? Uma palavra pode significar perder o sabor ou se tornar tolo. E por que isso é importante? Eu acho que a primeira opção seria a mais adequada aqui, que se enquadraria melhor. Jesus está usando uma palavrinha em um exemplo daquela época, no meu ponto de vista, e ainda tenho muito que estudar, pensando que os discípulos dos cristãos podem se tornar tolos quando agem de forma contrária à Bíblia. Jesus está mostrando que mesmo um cristão salvo, ele pode, se não exercer a função de modificar, de trabalhar, de influenciar o mundo, ele se torna sem sabor, ele se torna um tolo nesse mundo, ele perde a sua utilidade desse mundo. E aí, para mim, faz sentido a primeira explicação do charco. Perde o sabor. Ele perde a característica principal que ele tinha. Ele se torna um tolo. O fato é que Jesus está tentando ilustrar que o sal tem uma característica, uma função importantíssima naquela sociedade e nas nossas vidas hoje. Assim como o cristão tem uma importância sem igual na nossa sociedade hoje. Tente imaginar um mundo onde os cristãos e Deus não existem. O que seria da sociedade hoje? Onde estaríamos? Assim, acho que o desafio de Jesus está sendo, nesse sentido, direcionado aos seus discípulos a pensarem e a entenderem que se o sal ou se o cristão perder a sua função nesse mundo, para que serviria? Para que serviria o cristão se ele não exerce a sua função de transformar esse mundo? Qual é a utilidade do cristão nesse mundo se ele não influencia esse mundo? Eu, apesar de ser uma questão complicada que eu já vou tentar explicar, eu vou deixar essa pergunta ressoando na sua mente aí por alguns minutos, porque o segundo exemplo Jesus vai ampliar a ideia. Mas reflita, pense. Se o cristão não exerce a sua função de influenciar, de elevar o evangelho, de fazer discípulos e cumprir a grande comissão, para que serve o cristão nesse mundo? Qual é a utilidade do cristão? Será que não serviria assim como o sal que não tem sabor para nada, só para ser lançado no chão e pisado pelos homens?
Qual é a utilidade do cristão no mundo se ele não exerce a sua função? Enfim, vamos continuar com o segundo exemplo do Senhor, porque ele amplia a ideia, por isso que eu não vou gastar tanto tempo. No versículo 14, Jesus inicia a sua frase novamente com uma outra afirmação enfática, direta e desafiadora. Jesus começa dizendo no versículo 14 que vocês são a luz do mundo. Esse é o segundo exemplo que Jesus utiliza para tentar aplicar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Assim como no versículo 13, Jesus utiliza a mesma questão do verbinho que eu falei. Jesus não fala, vocês eram a luz do mundo, vocês serão a luz do mundo. Jesus enfaticamente diz, vocês já estão no estado de ser luz. Vocês são constantemente luz. E para trazer e entender e esclarecer o entendimento de todo mundo, Jesus amplia essa ideia usando dois exemplos para mostrar para que serve a luz. Assim como o sal, a luz tem diversas características que a gente poderia trabalhar, como a de esquentar. Talvez nesse mundo moderno onde a gente veja as lâmpadas, a gente fala como a luz esquenta algo. Naquela época era na base do fogo, né? Mas tente pegar uma luz incandescente depois de alguns minutos funcionando, ou aquelas antigas, e tente desrosquear ela. Você vai ver que ela... Eu acho que os homens aqui já tiveram essa experiência, né? Sai quente, né? Pergunta para o seu Luiz qualquer coisa, né? Sai quente, a luz esquenta, os elétrons vão transformando e vai esquentando o conteúdo lá dentro. Essa é uma propriedade da luz. Outra é clarear, iluminar. Ontem teve dois apagões aqui, né? À noite no culto dos jovens e eu não sei se todos os bairros, mas a gente aqui, o pastor também ficou sem energia aqui por alguns minutos. A gente ficou na escuridão. Então, uma função clara aqui é clarear, trazer luz e tornar claro, entre outras que eu poderia destacar. Mas assim como eu fiz na primeira, eu vou destacar a propriedade, a qualidade, a característica que o Senhor destaca nos seus dois exemplos, que é a de clarear, a de iluminar o ambiente. Ou seja, assim como no sal, a luz modifica o ambiente. O sal modificava o alimento e a luz modifica o ambiente. São dois exemplos de duas coisas que modificam outras. Modificam o lugar onde elas estão sendo usadas. Para demonstrar essa ideia de uma luz que modifica o seu ambiente, Jesus utiliza dois exemplos, duas mini ilustrações. A primeira está no versículo 14 ainda, que é uma cidade que fica localizada no alto monte. E a segunda está no versículo 15, que é uma lâmpada que você acende, uma lamparina, ou uma candeia em algumas versões. Essa é a ideia. Uma cidade no monte é uma coisa difícil hoje em dia. Aqui na cidade, a nossa cidade é cheia de altos e baixos. A gente tem pouco contato com uma cidade no monte para a gente enxergar essa ilustração tão clara como Jesus está falando. Mas quando eu estava preparando, desculpa, eu estou com a garganta arranhando aqui, né? Mas quando eu estava pensando e preparando, eu lembrei de uma situação que talvez acho que a maioria já tenha passado, então eu vou tentar tornar atualizada aí o exemplo que Jesus trouxe. Você provavelmente já viajou para alguma cidade do interior. Eu coloquei Campinas aqui, que é 2 horas, que seja uma cidade que talvez todo mundo já tenha ido, ou para a Baixada também. E quando a gente está na estrada, se você já viajou à noite de ônibus ou de carro, provavelmente as luzes que você viu na estrada são aqueles postezinhos que fica a cada 1 metro iluminando e as luzes dos carros, ônibus e caminhão. Mas eu não sei se você já parou para perceber que quando você está viajando à noite para uma cidade do interior, você consegue perceber de longe, de quilômetros de distância, aquela pequena cidadezinha que está lá longe. Como você consegue perceber? Pelas luzes acesas. Você vê um foco no meio da escuridão,
um bloquinho de luzes acesas e você de cara você sabe que tem uma movimentação. Eu já fui quando criança, com meus pais, tinha um tio que morava em Brasília, e Brasília você vê isso, né? Brasília você vê de longe, hoje já não dá para ver mais, mas você via praticamente o desenho do avião todo, quando ela foi planejada, de longe você via as luzes formando o aviãozinho. É essa a ideia que Jesus está falando de uma cidade situada no monte. Naquela época, como não existia luzes elétricas, uma cidade que estava no monte à noite, que tinha algumas lâmpadas, algumas candeias acesas, elas traziam claridade para uma região totalmente escura. Para isso serve a luz, ela ilumina de longe, ela modifica todo o ambiente. O segundo exemplo que Jesus utiliza, está no versículo 15, esse é mais da nossa prática aí, né? Esse é mais do nosso convívio. Apesar da gente não viver sempre com falta de energia, está chegando o verão, como eu disse. Verão é época de chuvas, trovoadas, quedas de árvores e perca de energia. A época que mais tem quedas de energia é na época do verão. E aí, se você já ficou nessa situação, normalmente a sua tendência é o que, se você não tem essas lâmpadas de emergência, que eu acho que quase nenhuma casa tem, é pegar o celularzinho ou o fósforo, corre na cozinha, pega o fósforo, tenta localizar as velas que nunca são usadas, e se você muda de lugar, fica aquela briga para achar onde é que ela está. Depois que você acha ela, derrete a cerinha no pires, coloca ela em pezinho, fica naquela briga se ela vai ficar ou não. Ela estabeleceu, você pega a vela e coloca no chão da sala. É isso que vocês fazem? É claro que não, né? Para que eu vou acender uma vela e colocar no chão? Ela não vai iluminar nada, né? Você coloca na mesa, você coloca em cima de um móvel, de um guarda-roupa, na pia do banheiro, tira um livro daqui, outro ali para não pegar fogo. Porque você coloca a vela no lugar mais alto para que ela ilumine e clareie todo o ambiente. Essa é a ideia que Jesus está falando do versículo 15. Quando você acende uma candeia, que seria o nosso comparativo com a vela, você não vai colocar ela debaixo de um cesto para que a sua luz seja escurecida, para que a sua luz seja apagada. Ao contrário, você vai colocar ela num lugar alto para que ela ilumine, transforme, modifique todo o ambiente que ela está. Senão não faria sentido nenhum. Qual é o sentido de você colocar uma vela debaixo de um cesto? Percebe que as duas aplicações e as duas ilustrações, elas trabalham a mesma ideia? Qual é o sentido de ter um sal que não tem sabor e de uma luz que não ilumina? Não servem para nada. E aí aquela pergunta que eu tinha deixado ecoando, ela volta a fazer. Se Jesus está comparando o cristão, o cidadão do reino, seu discípulo, com o sal da terra e a luz do mundo, qual é o propósito se eles não exercem a influência de modificar o ambiente em que estão, de modificar a sua família, seu ambiente de trabalho, seus colegas, seus vizinhos? Para que serve um sal sem sabor e uma luz que não ilumina? Uma vela que está escondida? Para que serve um cristão que não age de acordo com o que ele acredita, de acordo com o que o Senhor fala? Seguindo as bem-aventuranças e o sermão do monte, para que serve um discípulo, um cristão, que não vive de acordo com as características do cidadão do reino de Cristo? Para que serve? Essa é a grande pergunta que fica quando eu estava estudando e que eu tenho levantado aqui. Para que serve? E acho que a resposta está no 16, eu já estou caminhando para o final, acho que hoje vou ter um recorde aí. Jesus responde para que serve. Ou melhor, Jesus responde qual é o propósito de eu ser sal e luz nessa terra. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Então, para que serve um cristão que vive como se fosse o sal da terra e a luz do mundo? Ele serve para glorificar a Deus, para que as pessoas ao seu redor, a verem as suas ações, a sua vida, o seu viver, as suas convicções, elas olhem as suas atitudes, as suas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Assim a gente pode perceber que o grande propósito que o Senhor está querendo trazer com essa aplicação aqui, como eu tenho dito, final do Sermão do Monte, é glorificar a Deus. Ontem estávamos falando isso com o jovem, como é difícil a gente pensar em todas as atitudes e decisões que a gente toma, se estamos honrando a Deus ou não. Normalmente a gente vai tomando as decisões do que a gente aprendeu dos nossos pais, que a gente viu na sociedade, e a gente avalia. Eu quero ser igual a eles, eu quero fazer diferente. Enquanto, na verdade, a grande questão e a grande pergunta que a gente deveria fazer, e foi o que a gente desafiou um pouco os jovens ontem, foi: será que isso agrada ao Senhor? Isso, de alguma forma, glorifica ao Senhor? Acho que seria uma pergunta melhor, e acho que é isso que Jesus está nos ensinando aqui nesses versículos. Meu propósito, as minhas ações, as minhas atitudes, tem sido glorificar e trazer glórias ao meu Deus. É interessante. Porque é um desafio, porque nem sempre a gente pensa e age pensando nas bem-aventuranças, nem sempre a gente pensa, age e vive como cidadãos do reino. Antes de terminar, e já caminhando para o final aí mesmo, estou acabando mesmo, pastor, pode se preparar aí. Não, mas... tem essa, né? Até me perdi aqui, tá vendo? Eu queria explicar só as boas obras que o texto destaca aí, porque há diversas definições de boas obras e talvez seja uma das suas dúvidas. O que Jesus está querendo dizer no versículo 16, que as pessoas do mundo, os ímpios, vão ver as minhas boas obras. O que são boas obras? Bem, como o meu tempo é limitado, e eu não quero estourar meu tempo, eu poderia falar que há diversas definições de boas obras. Mas olhando o contexto onde o texto está inserido aqui, a gente pode entender que as boas obras que o Senhor está falando, que o mundo olha e considera, são as bem-aventuranças que a gente já aprendeu. De certa forma, eu poderia aplicar aqui, trazer alguns exemplos, aplicando de forma mais prática para a nossa vida. Será que quando estou tendo aquela briga dentro de casa com a minha esposa ou com meus filhos, será que os meus vizinhos olham eu agindo de forma mansa e humilde para lidar com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos? Será que naquelas situações do trabalho onde o chefe ou o seu colega tenta te passar a perna ou fazer de tudo para te mandar embora, você tem agido como um pacificador? Será que quando você sofre uma injustiça do governo, um guarda te parando e pedindo propina, ou políticos prometendo diversas coisas que nunca vão cumprir, não falam de onde vai vir esse dinheiro, será que você se ira, vai para um lado ou outro, ou você anseia pela justiça do Senhor, em conhecer a justiça, de tentar produzir a justiça do Senhor? Será que você olha as pessoas sofrendo, precisando de ajuda, e você age com misericórdia, fazendo tudo o que é possível ao seu alcance para tentar ajudar essa pessoa que está sofrendo? Será que você, no seu serviço, como o Josh disse, não que a gente vai procurar isso, mas será que você tem sido perseguido por ser um cristão no seu serviço? Ou você tem sido como quase todo pregador usa isso, né? Como um agente secreto, ninguém sabe que você é um cristão no seu trabalho? Percebe que as boas obras que Jesus está falando estão aplicadas às bem-aventuranças, elas são práticas, elas vivem no nosso dia a dia.
De certa forma, elas também estão aplicadas aos outros textos que a gente vai tratar sobre homicídio, que vai ser o Marcos, que vai falar sobre adultério, que eu não lembro quem é, eu acho que é o pastor, e outros temas. Mas, inicialmente, eu creio que está ligado às bem-aventuranças. E aí, quando eu estava pensando para tentar tornar mais prático, mais aplicável a sua vida, e a minha vida também, eu fiquei pensando, se eu, essa noite, sem vocês saberem, claro, chamasse um dos seus vizinhos, ou um dos seus parentes, um tio que convive com você, uma tia, ou alguém do seu trabalho, para ele subir até aqui e dar um testemunho no microfone do que ele vê nas nossas vidas. Será que ele falaria que percebe nas nossas vidas as características do cidadão do reino de Cristo? Que ele enxerga claramente a gente colocando em práticas muitas vezes as bem-aventuranças que a gente aprendeu aqui? Ou talvez eles diriam, e aí eu vou dar uma de mineiro aqui, mesmo não sendo, esse fulano é cristão? Você tem certeza? Porque se você não me falasse, eu nunca saberia. Ou talvez uma frase que ele falaria é, não, se ele é cristão, eu também sou, para agir do jeito que ele é. Essa é terrível, né? Mas eu já ouvi de algumas pessoas falando de outros cristãos. Será que a nossa vida tem demonstrado essa transformação que o cidadão do reino deveria ter? Nesses 4 pequenos versículos que eu corri aqui para tentar falar, não porque eu estava querendo ganhar do pastor, porque eu achei que era mais prático mesmo, e a semana não me deu muito tempo para preparar muito mais do que isso. Será que nós temos vivido de forma a impactar o mundo? A transformar o mundo? Esse mundo que é ímpio, esse mundo que rejeita Cristo. Será que nós temos vivido realmente para modificarmos e transformar o nosso mundo? E aí eu vou repetir pela última vez a frase. Para que serve um sal que não dá sabor ao alimento e uma luz que não ilumina? Para que serve um cristão que não transforma e não vive as verdades que ele prega e diz que acredita? As verdades do Senhor. As bem-aventuranças que a gente tem aprendido, para que serve? Enquanto estudava esse texto, essa semana, e eu já sabia que hoje teria ceia, eu tinha preocupação que da última vez eu demorei, mas desde quando eu estou preparando, o refrão do hino 92 ficou martelando na minha mente constantemente. Uma por causa da ceia e outra por causa desse texto. É um hino que me faz relembrar muito o que Cristo fez na cruz, o que Cristo fez na minha vida. E que me traz muita reflexão para essas perguntas que eu fiz. Para que serve um cristão que não vive? E eu vou terminar apenas recitando realmente o refrão desse hino 92, depois eu passo para o pastor. Diz assim o refrão do hino, eu acho que vocês conhecem, é um hino antigo, muito bonito. Traz um desafio tremendo para a minha vida. Diz assim, e eu não vou cantar porque eu não vou cantar muito bem, não vou cantar, talvez cantarolar, vai? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? É um baita num desafio. Que fazes tu por mim? Você tem sido o sal da terra? Você tem sido a luz do mundo? Você tem modificado o ambiente onde você está? Família, trabalho, vizinhos? Para que serve um cristão que não vive as coisas que acredita e prega?